Olá pessoas do YouTube, aqui é o Rebeneto para mais um vídeo do canal e hoje eu trago para vocês mais um especial de 15 anos do canal Book Crushes e eu vou compartilhar com vocês as lições que eu aprendi com o Booktube nesses 15 anos de existência. Ok, eu preciso fazer uma pequena confissão para vocês, porque esse vídeo eu já tinha planejado há algum tempo, criado meio que o esqueleto dele para poder vir aqui gravar, só que ele não era para vir agora. O que era para vir agora, nessa semana, após os vídeos da Bienal, era para ser o nosso vlog de leitura e cotidiano do mês de maio. Só que eu não consegui terminar de editar aquele vlog, porque eu me enrolo um pouco editando os vlogs, porque quem acompanha aqui o canal sabe que os vlogs duram mais ou menos 1 hora, né? Então ainda não terminei, e por isso eu vim aqui gravar esse vídeo especial de 15 anos, né? Afinal, nesse ano de 2025, o canal Book Crushes faz 15 anos de existência dentro desse Booktube, e eu vou compartilhar com vocês algumas experiências que o Booktube me trouxe como leitor. Como ele mudou a minha perspectiva sobre alguns assuntos, sobre algumas coisas. Porém, antes de começar, eu gostaria de perguntar se você já deixou o seu gostei aqui embaixo. Eu gosto sempre de lembrar que vocês deixando o gostei no início do vídeo, os algoritmos do YouTube compartilham o conteúdo do canal Book Crushes para muito mais pessoas e, como diz o ditado, em terra de algoritmo, quem tem like é rei. Lembrando também que tem link de compra lá para a Amazon, aqui embaixo na caixa de informações. Vocês comprando qualquer livro, qualquer produto através dos meus links de compra, eu recebo uma pequena comissão e vocês não vão estar pagando nada além por isso. E se aparecer a estrela do Super Hype, por favor, cliquem nela, ajudem o conteúdo do canal Book Crushes a ser muito mais compartilhado dentro dessa plataforma. E é isso, vamos parar de blá blá blá. Espero de verdade que vocês me acompanhem até o final e vamos lá. Bem, eu acho que a primeira lição que eu aprendi no decorrer desses 15 anos, que eu acho que eu preciso compartilhar com vocês nesse nosso vídeo, é que eu não sou crítico literário. Mas Henry, você não está aqui há 15 anos recomendando livros, falando sobre suas leituras, as suas opiniões sobre livros? Sim, mas isso não me faz um crítico literário. Eu estou aqui como leitor. Eu estou aqui para compartilhar as minhas experiências de leitura, os sentimentos que os livros me trouxeram. O que aquele livro disse para mim. Ser crítico literário, ser um resenhista, é outra coisa. Ele precisa obedecer normas, ele precisa ter um conteúdo específico, ele precisa ter uma formação específica. Porque sim, precisa de formação para ser crítico literário. E eu não tenho essa formação, eu não tenho essa pretensão de ser um crítico literário. Eu estou aqui como leitor para conversar com outros leitores. É como se esse aqui fosse um clube do livro bem particular, onde eu faço leituras e venho aqui conversar com vocês e a gente troca opiniões, porque, como eu digo para vocês, a melhor parte de gravar um vídeo é justamente conversar com vocês, sabe? Justamente o que me faz feliz por ter produzido aquele vídeo, sabe? Quando eu recebo respostas e eu posso conversar, e vocês sabem que quando eu respondo, eu respondo muito. Então, assim, eu acho importante ter essa noção de que 95% das pessoas que estão dentro da plataforma do YouTube, ou mesmo do Instagram, ou mesmo do TikTok, não são críticas literárias. Essas pessoas podem até se profissionalizar como influenciadores digitais, mas ser crítico literário é outra coisa. Para ser crítico literário, você precisa de uma formação. Para você ser crítico literário, para você fazer crítica literária, você precisa obedecer algumas normas disso. E eu não obedeço nenhuma dessas normas, porque eu estou aqui para conversar com vocês sobre as minhas experiências de leitura, o que é completamente diferente do que ser um crítico literário. E eu nem tenho essa pretensão. E enfim, eu acho que não tinha outro item melhor para começar esse meu vídeo sobre, né, esses 15 anos de canal, justamente falando isso. Eu sei que não sou crítico literário, eu não tenho pretensão de ser, e eu espero que ninguém me encare como sendo um crítico literário, porque eu não sou. A segunda lição que eu aprendi nesses meus 15 anos no Booktube é que não dá para avaliar todos os livros de forma igualitária. Livros são diferentes, leituras são diferentes, livros cabem em gêneros e estruturas diferentes. Não dá para eu pegar todos os livros que eu li, seja no Kindle, seja aqui na estante, seja de biblioteca, seja de qualquer forma, e encaixar todos dentro dessa mesma caixinha e nivelar todos iguais, porque livros não são iguais.
Não dá para eu pegar uma Manhwa, Boys Love, que eu leio, e dessa minha régua, ler com a mesma régua que eu leria uma história escrita em forma de versos. Assim como eu não posso analisar uma história escrita em forma de versos, da mesma forma que eu leria uma história escrita em prosa. E não apenas na forma narrativa, não apenas na forma estrutural do livro, mas de gêneros literários em si, sabe? Eu não posso pegar um Vitor Martins e avaliar da mesma forma que eu avaliaria um livro do Tobias Carvalho. Ambos são nacionais, ambos escrevem histórias com protagonismo LGBTQIA+, mas ambos são de gêneros completamente diferentes. Eu não posso nivelar os dois da mesma forma. Isso seria totalmente contraprodutivo. Isso não faz o mínimo sentido. Eu não posso pegar uma fantasia de capa e espada e avaliar da mesma forma que eu avaliaria uma romantasia. Assim como eu acho que romantasia não é a mesma coisa que romance sobrenatural. Enfim, livros sim têm características diferentes, eles não são iguais, não dá para nivelar todos os livros da mesma forma, por sua estrutura, por seu gênero, e eu acho que fazer isso, tentar nivelar a mesma leitura, da mesma régua que você leria um terror, com a mesma régua que você leria um romance contemporâneo, completamente contraprodutivo, completamente frutífero. Por que você faria isso? São objetivos diferentes, são estruturas diferentes, são narrativas diferentes, são personagens diferentes. Então, me irrita um pouco quando eu vejo pessoas que usam a mesma régua que você avaliaria um drama, uma ficção contemporânea adulta, com, sei lá, um livro infantil. Porque não casa, não é a mesma coisa. São cada um seguindo o seu galho dentro de uma mesma árvore. E eu acho que essa foi uma lição que eu aprendi sim ao longo desses 15 anos. Eu cheguei até a fazer um vídeo há muitos anos atrás sobre como eu avalio os livros, as leituras, e eu acho que eu sigo muito essa cartilha que eu tomei, sabe? Mesmo que eu tenha interesse em gêneros diversos, eu não vou avaliar esses gêneros diversos da mesma forma. E eu acho completamente sem noção quem faz isso. Pois é. Terceira lição que eu levo pra vida. Livros não possuem prazo de validade. Sério, eu acho que eu já comentei isso aqui antes, mas me irrita muito eu ver como algumas pessoas tratam a leitura de um livro em si como, se está no hype eu preciso ler porque está no hype. Eu não posso ler esse livro porque o hype passou. Gente, não tem essa. Você pode ler o livro que você quiser ler, que tiver interesse em ler, em qualquer momento. A sua experiência não pode ser definida pelo que está sendo comentado ou não, por ser o lançamento ou não. Muitas vezes eu acabo pegando livros que foram lançados há muito tempo e que passaram completamente despercebido, e eu tenho uma ótima experiência porque eu me desapeguei completamente dessa ideia de que eu preciso estar lendo apenas lançamentos, de que eu preciso apenas ler aquilo que está no hype. Eu já comentei várias vezes aqui com vocês que definitivamente eu não tenho FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, porque vários hypes já passaram e eu não mergulhei nem a ponta do meu dedo do pé nessas águas, e ainda assim eu posso pegar um livro que teve no hype há 2, 3, 4 anos atrás e ter uma experiência boa ou ter uma experiência péssima. Isso não implica em nada, porque livros não possuem prazos de validade, sabe? E é importante ter essa consciência disso, porque eu acho que é uma conversa que a gente precisa sempre ter rotineiramente, porque acaba sempre caindo nessa falsa sensação de que os livros só podem ser aproveitados enquanto todo mundo está comentando sobre eles. Se não tem ninguém comentando sobre aquele livro, não vale a pena comentar sobre aquele livro. E eu acho isso uma falácia horrível, péssima. Quarta lição que eu aprendi nesses 15 anos de Booktube. Nunca julgar um livro pela capa. E eu não estou falando isso apenas na questão de você pode encontrar grandes histórias em livros com capas feias. Não apenas sobre isso, mas justamente sobre encontrar histórias decepcionantes em livros com capas muito bonitas, em que você foi ler justamente aquele livro por conta da capa dele. A capa ajuda a vender o livro, a capa está ali para vender aquela história, para atrair leitores, é claro, mas aí a gente se fixar apenas na capa para poder ler um livro, isso não dá muito certo. Isso não deu muito certo comigo há 15, 14, 13 anos atrás, quando eu estava, começando ali no universo de conversas de livros na internet, onde eu via um lançamento com capa bonita, a capa me interessava, eu ia ler,
e eu descobria que aquela história não tinha nada a ver comigo. Eu não me identificava com aquela história, que eu não conseguia ter empatia pelos personagens, que eu não conseguia me importar por aquela história. Porque, né, tem isso. E, enfim, às vezes, uma capa bonita vem de um livro, uma percepção diferente de uma história que aquele livro não traz. Então, a minha recomendação é, leia sinopses. Leiam sinopses, é sério. Eu sei que tem muita gente que considera a sinopse uma espécie de spoiler. Eu tenho uma amiga que ela não lê sinopse nenhuma. Só que pra mim, sinopses são os meus melhores guias. Sinopses me indicam se aqueles livros são ou não pra mim, se aquela história interessa ou não para mim. Eu não consigo ler um livro sem ler a sinopse. A sinopse pra mim é muito mais importante hoje em dia do que de fato a capa do livro. Sendo bem sincero. Porque não adianta o livro ter uma capa lindíssima, aí você vai ler a sinopse, e a sinopse não tem nada a ver com você, nada a ver com o que você lê ou o que você quer ler, sabe? Porque às vezes a gente tem essa coisa de sair da nossa zona de conforto, mas ainda que a gente saia da nossa zona de conforto, a gente precisa sair da nossa zona de conforto com livros que a gente tem interesse em ler, né? E não apenas qualquer coisa que apareça na nossa frente com uma capa bonita. Então, capa bonita não é tudo, sendo bem sincero. Então não julgue tanto assim um livro pela capa. Quinta lição, e talvez uma das mais importantes que eu vou falar nesse vídeo daqui, é: ler não é uma competição. Eu sei que ainda nesse ano de 2025, de meu Deus, existe muito essa discussão de que, fulano lê muito, eu não leio tanto assim, não sei quem leu 400 livros em um ano, a minha velocidade de leitura não é assim, acho que a pessoa não lê tanto assim, acho que ela só passa o olho, que faz leitura dinâmica. Existem pessoas que fazem leitura dinâmica? Sim, claro que existem. Não estou aqui para negar isso. Porém, existem sim pessoas que leem rápido. Inclusive, essa minha mesma amiga, que eu comentei com vocês antes, né, que não lê sinopses, ela já teve um tempo que ela lia 30 livros em um mês. Eu já tive um tempo em que eu lia 20 livros em um mês. Hoje em dia eu consigo fazer isso? Não consigo fazer, porque eu tenho obrigações, eu tenho trabalho, eu tenho várias outras coisas para fazer durante o dia em que eu não posso me dedicar completamente à leitura. Mas existem pessoas que trabalham exatamente com isso e que podem passar o dia dedicados a leituras e que vão sim conseguir ler 20 livros em um mês. Não, gente, isso não é impossível. A questão é, qual é o tempo disponível que você tem? Qual é a velocidade de leitura que você tem? Porque sim, gente, existem velocidades de leitura diferentes. Conforme mais você vai lendo, mais rápido você lê. Isso não significa que todo mundo vai ter a mesma velocidade de leitura. Isso simplesmente não existe. Houve um tempo muito específico da minha vida, onde eu estava entre um trabalho e outro, em que eu conseguia ler um livro em um dia. Em que eu pegava um livro de 500 páginas e conseguia ler esse livro de 500 páginas em um dia só. Hoje em dia eu não consigo fazer isso porque eu estou trabalhando, porque eu só leio aos finais de semana, em sua maioria. Então mesmo que eu leia um livro muito rápido dentro do final de semana, eu só vou ter a possibilidade desse final de semana, ou de um feriado, ou de um feriadão, ou qualquer coisa do tipo, para ler o livro que eu quero ler. Quando muito de vez em quando eu pego uma leitura ou outra depois do trabalho, ou antes de entrar no trabalho. Existem pessoas que leem na condução para o trabalho. Por exemplo, eu tenho uma amiga minha, que é a Natália Flor, e ela é livreira, e ela leu esse ano já, eu acho que uns 70 livros. Mas por quê? Porque ela pega muita condução no trabalho. Enquanto ela está na condução, ela não está no celular, ela está literalmente lendo. Então por isso que ela está lendo muito, sabe? E assim, não importa se fulano leu 300 páginas em um dia, não importa se ciclano leu 30 livros em um dia. São situações diferentes, são vivências diferentes, sabe? São características de vida completamente diferentes. Às vezes a gente compara muito a vida do coleguinha e a gente não vê as nuances, sabe? Que diferencia a nossa vida da vida do colega. Então assim, vão ter pessoas que vão ler muito por conta de vários fatores da vida? Sim, assim como a gente vai poder ler pouco por conta de várias outras situações da vida. Porque ler não é a droga de uma competição, gente. Você lê no seu tempo, você lê por prazer, você lê para ser, você lê para conhecer lugares, para conhecer coisas, para conhecer assuntos. E não importa a velocidade que você leia, desde que você esteja lendo. É isso que deveria ser importante, sabe? E não, eu li 500 livros em um ano, ou, droga, eu li só 10 livros em um ano. Não, o importante é que você está lendo.
Isso que é importante, porque ler não é uma competição. Você não pode, você não precisa se comparar ao colega, ao produtor de conteúdo, ou qualquer outra pessoa que você tenha contato, porque fulano leu não sei quantos livros e você leu pouco, sabe? Porque cada um tem a sua vivência, cada um tem o seu ritmo, cada um tem a sua prática, e é isso. Você não pode tentar comparar todo mundo o tempo todo. Não faz nem o mínimo de sentido. Sexta lição que eu aprendi nesses 15 anos de YouTube. Booktube não deixa ninguém famoso. Acho importante vir aqui dizer isso porque eu sei que muita gente tem essa aspiração em ser um influencer. Eu sei que muita gente quer entrar e ter sucesso em alguma plataforma, né? Seja aqui no YouTube, seja nas plataformas vizinhas e tal. E o que eu posso dizer para vocês é que o Booktube não vai deixar ninguém famoso. Se você começar e criar um canal com essa expectativa, já pode abandonar a partir de agora, porque você não vai encontrar isso aqui. Os produtores de conteúdo da nossa bolha mais famosos, que passaram de 100 mil inscritos e tal, nem se comparam com produtores de conteúdo de outros gêneros. A gente, no Booktube brasileiro, infelizmente é uma grande bolha. Para furar essa bolha, para chegar no público geral, por assim dizer, é muito difícil. Ainda mais com livros, com leituras. O Brasil ainda tem que caminhar muito para se tornar um país de leitores. E eu falo isso com uma dor profunda no coração. Então, se você quer ligar uma câmera, se você quer começar um canal e esperando que isso vai te trazer sucesso, dinheiro, qualquer outra coisa, né, que as pessoas possam pensar quando se pensa em influencer, tem que ter consciência que o influencer literário, ele está dentro de uma bolha, e essa bolha pode se dividir em outras dezenas de outras bolhas, de acordo com o gênero, de acordo com a leitura, de acordo com o livro falado. Então, por exemplo, mesmo que eu venha aqui e fale com vocês sobre literatura pop, em geral, é uma bolha dentro de uma bolha, que está dentro de uma bolha. Então, mesmo eu estando há 15 anos dentro dessa plataforma, eu estou aqui porque eu gosto de fazer, e não porque eu tenho essa ambição de me tornar uma estrela, como diria Pearl, I'm a star. Não, gente. Assim, infelizmente, no Brasil, a bolha de livros no Brasil não vai deixar ninguém famoso, não vai transformar ninguém em celebridade. O objetivo aqui é diferente. O meu objetivo aqui na plataforma é diferente, é conversar com quem está do outro lado sobre essas leituras que eu tive, né? E assim, o meu alcance não é tão grande quanto o de várias outras pessoas. Assim como eu sei que eu tenho um alcance maior do que de outras pessoas também. Porque isso varia de algoritmo, isso varia da forma como o YouTube entrega os nossos vídeos, e isso varia de, sei lá, meses em meses. Então, o que eu posso dizer é, se você tem esse objetivo de entrar no Booktube porque você quer ser famoso, reveja os seus conceitos, porque não é isso que você vai encontrar aqui. A próxima lição que eu aprendi, ela é até um pouco complicada de falar, porque ela envolve muitos fatores. Enfim, o que eu aprendi nesses 15 anos é que parceria é uma faca de dois gumes. Eu entendo completamente a sensação de validação que uma parceria traz para quem é um produtor de conteúdo sobre literatura, seja ela qual for. E eu já tive muitas parcerias. Eu já tive parceria com a Finada, Novo Conceito, já tive parceria com a Martin Claret, já tive parceria com a Companhia das Letras, já tive parceria com a Editora Record, eu já recebi livros pontuais da Editora Rocco e da Editora Alt. E você ser reconhecido pelas editoras, você ser notado pelas editoras, traz sim uma sensação de validação muito grande, de que o seu trabalho está sendo visto, né? De que você não está falando sozinho aqui na internet. E assim, eu entendo você almejar ter parcerias. Só que muita gente não entende que parceria também é uma obrigação. Parceria é um contrato. Você vai sim receber livros gratuitos, mas você vai meio que fazer a divulgação de forma gratuita para essas editoras. Porque o seu pagamento vai ser receber esses livros.
E muitas vezes essas editoras vão cobrar para que você priorize essas leituras para justamente divulgar essas leituras. Obviamente existem produtores de conteúdos que estão numa posição muito confortável, que possuem um público muito cativo, onde as editoras vão procurar esses produtores e vão ser firmados contratos, vão ter um pagamento. Porém, a grande maioria dos produtores de conteúdo vão receber livros através do método de parceria. Ou seja, você recebe o livro de graça e você faz essa ação de graça no seu canal, no seu perfil, onde quer que você tenha, né, seu espaço na internet. E sendo bem sincero com vocês, não é fácil. Porque você vai ter que priorizar essas leituras. E por mais que você, no momento, pegue aqueles livros, solicite aqueles livros, né, num sistema de parceria normal, para fazer a avaliação, dependendo da quantidade de parcerias que você tiver, você vai ter que priorizar todas aquelas leituras. E às vezes você começa muito empolgado fazendo aquelas leituras, e o timing de você fazer aquelas leituras passa e você vai ter que se obrigar a fazer aquelas leituras. Para poder enviar os links dentro do prazo estabelecido, né, dentro dessa parceria, e vão ter momentos que você não vai estar no clima, você não vai estar a fim de ler aquele livro específico, sabe? E essa era uma obrigação que eu não soube lidar. E eu falo por mim, eu realmente com parceria não soube lidar, porque por mais que receber o livro em casa gratuitamente fosse muito bom, vinha também com muita responsabilidade de ter que avaliar aquele livro no tempo certo, de ter que divulgar aquele livro no tempo certo, e nem sempre naquele momento que o livro chega, porque, por exemplo, se a editora for de São Paulo e você for do Rio, o tempo de envio vai ser uma demora muito maior do que uma compra da Amazon, por exemplo. Né? Quando você pediu, você estava num feeling, e quando o livro chega na sua casa, você já está num feeling completamente diferente, que às vezes você não está tão empolgado assim para fazer aquela leitura naquele momento. E você vai ter que se obrigar a fazer aquela leitura naquele momento, sabe? E eu sei que isso não é para mim, e tá tudo bem. Hoje em dia eu recebo de forma pontual de algumas editoras, como vocês podem acompanhar aqui no canal. Esse ano eu recebi da Alt, recebi da Companhia das Letras, mas eu recebi como cortesia. Eu recebi sem a obrigação de parar tudo que eu estou fazendo para ler aquele livro. Eu recebi para divulgar. Olha, recebi esse livro, está aqui, em algum momento eu vou ler. Mas sistema de parceria realmente não é para mim. Sistema de parceria realmente é algo que exige muito esforço e que eu acho que seria compensatório se todo mundo recebesse um pagamento por isso. Só que aqui no Brasil não é isso que acontece, né? Quem é um influencer grande, que tem muitos views, que tem um público cativo, que tem CNPJ, consegue trabalhar em cima disso, né? Consegue trabalhar em cima de ações pontuais onde recebem por essas ações pontuais. Quem é um influencer menor não vai receber isso, vai entrar nessa possibilidade da parceria e vai ser uma obrigação muito grande, e que às vezes a gente não vai ter tempo de ter essa obrigação. Então, sim, é uma faca de dois gumes e que atualmente eu prefiro não ter essa obrigação. Eu realmente prefiro não ter, e eu entendo a validação por detrás de ser um parceiro de uma editora, mas eu prefiro não ter. Enfim, essas foram algumas das lições que eu aprendi ao longo de 15 anos de Booktube e que eu queria compartilhar com vocês, e eu acho que esse vídeo ficou maior até do que eu esperava que fosse ficar, sendo bem sincero, mas já é o normal por aqui, né? Vocês sabem que às vezes eu planejo para fazer um vídeo mais curto e quando a gente vê, eu já falei demais e o vídeo ficou gigante. Enfim, espero de verdade que vocês tenham gostado dessa nossa conversa. Deixa aqui embaixo nos comentários o que você mudou como leitor ao longo dos últimos 15 anos. Vamos conversar com vocês é a melhor parte do vídeo para mim, como eu sempre digo, e a parte mais realizadora de fazer um vídeo aqui no canal. Muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo do canal Book Crushes. Tchau e até o nosso próximo encontro.